Irmãos, o Saulo caiu com a cara na poeira. Reconhecer o que Saulo reconheceu era quase que incompreensível na ótica humana e da cultura que ele tinha. Saulo reconheceu o senhorio de alguém, só do imperador um pouco mais baixo. Mas quando ele ouve a voz, ele já caiu quebrado e já gritou: quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. E agora você vai ver o que é bom para tosse para você. O homem que foi prender a igreja já chega em Damasco. Isso é lindo. Crente, orando, 3 dias de jejum. É mole? Joga na casa de Judas. Entra lá, não sei como. Aí Jesus, que gosta de quem ninguém gosta mesmo. Aí vai numa visão da noite na casa de Ananias. E olha o que é que ele faz. Ananias, amanhã cedo levanta. Procura uma rua chamada à direita. E tu vai encontrar um homem por nome Saulo. Ele está orando. Foi Jesus que disse. E eu quero que você vá orar por ele. Eu ceguei ele. E você vai orar para ele restaurar a visão, para saber quem você é. A notícia era tão pejorativa que a Bíblia diz que Ananias parou e disse: Senhor, pensa direitinho. Esse homem é terrível. Eu ouvi que ele está vindo com uma carta de autoridade para nos levar preso. Esse homem é cruel. Aí Jesus diz: ele era, mas eu já quebrei ele no meio. Ele agora é para mim um vaso escolhido. Ananias vai lá. Ananias vai. Quando ele entra na casa de Judas, o curtidor, o doutor estava com a cara no chão, orando, cego, sem ver ninguém. Com todo respeito, na forma construtiva e ética, tem muito lugar por aí que a gente tem que ter cuidado. Tem que chegar e dizer: Pai do Senhor, doutor, reverendo, PhD, aí sai distribuindo, para no final dizer: meu irmão em Cristo. Senão não dão não. Agora Ananias cheio de Deus e o doutor com a cara na poeira. Aí Ananias chega e diz: Pai do Senhor, irmão Saulo, o Jesus que te apareceu lá no caminho quando tu vinha para cá, ele me mandou aqui para orar por você. Para você restaurar a visão. A Bíblia diz que quando Saulo se levanta, Ananias ora e Jesus batiza o doutor Saulo com o Espírito Santo. E agora o doutor pega fogo. Tem muitas igrejas que doutor não fala língua mais não. Tem muitos lugares por aí que doutor não profetiza mais não. Mas louva a Deus que nas Assembleias de Deus, doutor ainda profetiza, doutor ainda conta mistério, doutor ainda dispenseiro da casa de Deus. É a ética hoje. É século 21. Eu tenho um testemunho que eu sempre conto, que quando eu fiz o bacharelado, honrado, juramentista, só gente top, bonito demais. Aí na recepção, na comemoração, canudo na mão, anel no dedo. Aí alguém soou: Bento, agora é diferente. O quê? Século 21. Você não pode mais pregar como pregava, como era um neguinho lá do interior. Você agora é doutor. E o que é que mudou? A ética prevalece, está certo. Nada contra, está certo. Mas como assim? Você não pode mais, Bento, pregar como pregava, sacudidinho. Você não pode nem suar. Se você suar, tem que ser educado, ó. E o neguinho era acostumado a fazer assim. Você tem, Bento, que no máximo o seu movimento é 2 passinhos para cá e volta para cá.
Você não pode falar em línguas estranhas quando estiver no microfone, isso é feio demais, tá certo? Você não pode levantar a mão, você tem que começar a pregar frio e terminar gelado para não quebrar a ética, tá certo? Tá não, doutor. Eu nasci no meio daquele povo assembleiano, eu nasci no meio do fogo, eu nasci no meio do Pentecoste. Cadê a geração do Pentecoste? Cadê a geração dos milagres? Cadê a geração da última hora? Racha! O doutor Saulo, agora batizado com o Espírito Santo, pega fogo. O rapaz era tão dedicado. Por isso que é bom estudar. É bom a unção e o conhecimento. A Bíblia diz que em Damasco ele era tão terrível que ele pregava e convencia tanto a judeu como a gregos que Jesus era o Messias. Ou seja, ele pregava, discutia e os judeus e os gregos aceitavam Jesus. Aí o sistema disseram: temos que matá-lo. Ele virou contra. Era para prender a igreja, ele agora está fazendo crescer. Mata ele. O que é que o evangelho não faz? É muito bom estar ali. Olhai para Jesus. Mas o difícil são as marcas que isso causa. Agora o famosíssimo doutor Saulo é jogado dentro de um cesto. A alta hora da noite é jogado por um buraco no fora do muro, sem poder voltar para casa. Só sobrou o deserto para ele. Te vira se não morre. E é nesse deserto que se bombear a gente perde o alvo. É no deserto que se esquecem de nós. É lá nesse deserto que a chamada fica ameaçada. Mas a Bíblia diz que é lá no deserto que a sarça pega fogo e não se consome. É lá no deserto que a gente vê Jesus cara a cara, que a gente aprende a viver. Ele volta depois de alguns anos. Aí ele diz que agora voltou para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, foi ter com Pedro. Mas o rapaz era tão dedicado que a Bíblia diz que ele ia para a praça pública, risco de morte, fazia um culto na praça pública e os gregos cercavam. E quem eram os gregos? Os doutores, os entendidos. E ele convencia os gregos que Jesus era o Messias e os gregos aceitavam Jesus. Aí os sistemas disseram: ele já está aqui, vamos matá-lo. Aí Barnabé e João Marco pegam-o e diz: o que é que a gente faz com ele? Vamos mandá-lo de volta para Tarso. E naquela época não tinha aviões, eram navios, embarcações de alguns grandes portos, como primeira classe estiva na elite, segunda galé, o camarote, terceira galé, a bagagem, e abaixo, por último, estava o porão, abaixo do nível da água. Agora diz a Bíblia em Atos que pegaram Saulo e levaram ele para Cesareia, a cidade portuária, para mandar ele de volta para a casa do pai. Quando ele chega na casa do pai, pensando em chegar, agora chega em Cesareia, escondido. O homem que outrora era famoso, andava só na elite, agora chega escondido. Se não morria, não tinha primeira classe, não tinha camarote. Aonde tem uma vaguinha? No porão, lá embaixo, por último. Quando ele chega lá embaixo, nessa viagem, ele aprende essas marcas. É aqui que ele registra no capítulo 4, que os homens nos considerem como ministros. O que é que era lá que ele vê? Os ministros. E os ministros lá, naquela época, não era com esse poder, esse cunho político de hoje. A palavra ministro aqui empregada é servo, rupurantes, remadores. Eram os homens que estavam lá embaixo, a argola no punho e a corrente presa, a outra argola no remo e a corrente presa. Corrente no tornozelo, corrente no piso, no assoalho do barco.
Se o barco afundasse, eram os primeiros que morriam. Nomes não tinham. A primeira marca era o anonimato. Mas eles estavam lá, sem desistir, com um alvo, sem nomes, amarrados. Será que tem alguma coisa a ver com o nosso tempo? Aonde a fama prevalece, aonde a fama está predominando mais do que a unção, aonde a gente está brigando para ter o nome na mídia. Ao escritor aos Hebreus, quando ele entra no contexto, ele diz que os homens que foram antes de nós eram anônimos, homens e mulheres que não tinham nome, que pela fé, para não perder o alvo, enfrentavam a fúria do fogo, enfrentavam o fio da espada. Homens e mulheres que não tinham morada certa, moravam nas cavidades e nas cavernas. Alguns vestidos de pele de cabra e de ovelha, maltratados, afligidos e perseguidos, dos quais o mundo não era digno. Eles não desistiam. É isso aqui que dá origem à frase do escritor aos Hebreus. Pegando a experiência desses anônimos para no século 21 impactar a nossa geração. Lembra como a gente era? Lembra como eram os nossos cultos? A gente não tinha ninguém com disco de ouro gravado. Não dependia de disco de platina. Não precisava depositar cachê para ninguém vir pregar. Não precisava assinar contrato para ninguém, porque a palavra valia, mesmo sem nome, mas tinha caráter, tinha palavra. Eram homens que não tinham o conhecimento que a gente tem. Eram homens que não tinham WhatsApp, não tinha Twitter, não tinha Instagram. Não, era na marra. Eram homens que nem falar direito e mulheres sabiam. Mas eles não tinham nada disso. Mas tinham uma marquinha no joelho e um calo na testa. E a unção tomava conta. Os nossos congressos, nossos jovens sapateavam nos nossos cultos. E quem pregava? O ignorante. Não precisava ninguém fazer movimento extraordinário para Jesus batizar. No hino da harpa, Jesus já tocava fogo e era crente sendo arrebatado dentro da igreja. Anônimos. Anônimos. A base desta igreja. Tem anônimo aqui que não vai se dobrar. Tem anônimo aqui que não vai se render. Eu ouvi de um amigo ele dizendo que um grande homem missionário norte-americano, ele ficou triste porque o povo foi deixando ele para trás. Já não era mais reconhecido, porque uma nova geração apareceu. E o nome da nova geração era quem predominava. Aí ele se enclausulou e disse: Jesus, não dá mais, eu vou parar. Aí Jesus perguntou a ele, meu filho, na oração: qual é o nome que salva? Ele misturou as lágrimas com a saliva e gritou: é o teu, só o teu. Meu filho, qual é o nome que cura? Ele gritou: é o teu, só o teu. Me diga qual é o nome que batiza com o Espírito Santo e com fogo? É o teu. Aí Jesus disse a ele: então esquece o teu e prega o meu, que é o meu que faz a diferença. Era chega. Chega, chega. Checkei ora sambaika. Cheguei lá cheia ora sitir.
Deus está usando alguém aqui em línguas estranhas de uma forma diferenciada. Eis que te digo, Ramanare, Ramanara Cacachomaneri, Arabasocomaná, Cova Ramanare Cantarabas, que te digo, Ramanare Cova, chegaste neste lugar porque eu aqui te trouxe. Andaraba contoramana que eu que falo em tua boca. Tu és homem charamanara cachocomanás. Ei do fundo do poço. Coloquei entre os queroxonabas. E agora te andará te levarei aos quatro cantos. Valamanari o que eu lhe mandar falar. Tu salvarás. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Brasas estão saindo do meu altar. Brasas estão saindo do meu altar. Eu estou levantando uma geração de anônimo. Eu estou levantando uma geração de anônimo. A minha glória está invadindo esta casa. Assim diz o Senhor. Recebam agora. Deixa eu ver o barulho dos anônimos. Deixa eu ouvir línguas estranhas dos anônimos. Batiza agora, Jesus. Sara agora. Cura agora. Recebe. Pastor, deixa eu quebrar a ética um pouco. Deixa eu dar evasão. Deixa eu dar lugar. A unção que está sobre mim está invadindo vidas agora. Aqui, ali, aqui. Receba. Anônimos, mas não perdi o alvo.
anônimos, mas não perdia Jesus de vista. Por isso que o escritor diz: meus irmãos, sede firmes. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E o pecado que tão de perto está de nós. Mas não desista, não se entregue. Olhe para o alvo. Segunda marca. Paulo percebe que as mãos daqueles ministros eram cheias de calos. As mãos eram cheias de pedregulhos, como a minha tanto tempo foi no cabo da foice cortando cana. A gente se envergonhava até de apertar a mão de alguém. Por quê? Porque eles não tinham vontade própria. Não tinha motor a turbina nem a vapor. Os barcos eram movidos a batidas. Daqui a pouco, da primeira classe de cima, vinha uma batida. Pá! Aí a voz apresentava: este é a borda direita. Eles não questionavam, cansados, mas a ordem vinha de cima, a batida. Eles fechavam a mão e só se via as águas sendo cortadas. Quando o braço estava ficando dormente, eles pegavam, que era hora de descansar, vinha duas batidas. Pá! Pá! Aí eles fechavam a mão. Esta é a borda esquerda. Eles soltavam a direita e pegavam a esquerda. Daqui a pouco apareciam 4 batidas. Eles não tinham direito a descanso. Pá! 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 Aí a adrenalina subia. Aí a voz saía: tempestade à vista! Força total! Eles esqueciam o cansaço para obedecer a ordem. Eles pegavam com as 2 mãos e só se via o barulho da corrente da água. Alguns morriam. Alguns morriam agarrados no remo. Cortavam a corrente para poder tirar o remo das mãos deles, já mortos. Será que tem alguma coisa a ver para essa geração que não quer perder o alvo? Com tanta coisa que a igreja está enfrentando, com tanta coisa que quer tirar essa coisinha boa que a gente tem, é um fogo aceso. Mas eu estou pregando para uma geração que não quer perder o alvo e nem vai perder. Então esta geração que está olhando para o alvo, diga comigo: pastor Zé Pedro, mais forte. Pode mandar a batida, que nós aqui embaixo faz assim, ó. Quando a ordem vem de cima, não dá para questionar. Terceira marca e última: os lombos feridos. Paulo percebe que o lombo dos remadores, dos ministros, corriam sangue, cheios de vergonhas. Por quê, pastor? Quanto mais remava, mais o chicote batia. Quanto mais eles remavam, mais o chicote batia. Bora, vamos! Não é assim? Quanto mais ele dá, mais cobra. Quanto mais a gente se aproxima, mais o cacete rola. Quanto mais a gente se doa, se aplica, mais as calúnias aumentam. Sejam sinceros comigo: não tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca e ir embora. Não tem hora que dá vontade de desistir, entrega tudo. Mas diga para quem está ao seu lado: dá para voltar, mas não.
Espera só um pouquinho de tempo. O porto seguro é bem ali. E quando chegarmos nos portos seguros, a corrente vai ser quebrada. Nós vamos sair do barco e vamos entrar na glória. Na glória. Aguenta um pouco mais. Não dá para desistir. Só para chatear, só para zoar com aqueles que pensavam que alguém ia desistir. Diga para quem está ao seu lado: o alvo é logo ali. Ele não deixa ninguém para trás. Eu estava pregando numa convenção lá em João Pessoa. E na plenária do dia, um pastor me contou um testemunho que eu não esqueci, mas eu gosto de contar. Ele disse: Bento, eu recebi um convite para pregar 600 quilômetros da minha cidade. E quando eu fui pregar no dia, peguei 3 pares de terno, que era o suficiente. E Deus colocou no meu coração: coloque o quarto, o mais bonito que você tem, leve, cantor. Ele, sem questionar: o senhor sabe o que é isso? Pôs na mala e colocou. 2 pares de sapato, Deus disse: coloca o terceiro. Colocou, pegou o carro novo, ainda com plástico. Não sei aqui, mas no Nordeste, né? Quando compra um carro novo para tirar o plástico, dá uma dor. A gente não quer tirar, não. Aí ele pega e vai para a viagem. Quando anda uns 300 quilômetros, para perto de um posto, faixa contínua, diminui a velocidade e vê um homem sentado no meio-fio. O homem sujo, barbudo, cabeludo, fedendo. Quando ele emparelha, aí Deus disse: leve esse homem para onde você vai. Ele olhou para o homem, não quis levar. Leve-o. Ele pegou o homem e colocou no banco de trás, que o homem fedia. Ele disse que o homem cabisbaixo, sujo, fedendo, não disse uma palavra. Entrou quietinho, sentou lá atrás. Aí ele pegou o CD, colocou no CD para ele, ligou o ar, e o hino começou a cantar. Eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estender as suas mãos para mim. Ele disse que o homem não abriu a boca, mas as lágrimas caíam. Calado, chorando. Quando chegou na cidade que ia pregar, no primeiro posto de combustível, disse: moço, aqui dá para o senhor ficar? Ele disse que Deus gritou no coração: leve-o para o hotel que você vai. Ele levou. Chegou no hotel, foi fazer o check-in, Deus tocou no coração, o pregador mandou cortar o cabelo do homem, tirou a barba, subiu para o apartamento. Sentou o homem no sofá, tomou banho, 7 horas, bonitinho, olhou para o homem e disse: moço, eu vou pregar lá para as 11, 10h30 eu chego, e a gente decide o que vai fazer. Ele disse que Deus bradou no apartamento: você está pensando o quê? Aquele terno que eu mandei você trazer não é para você. Aquele sapato não é para você. Calce ele, vista ele. Leve ele para a igreja que você vai. Ele o fez, o homem calado. Ele disse que quando chegou no estacionamento da igreja, que o homem levantou a cabeça, começou a falar em línguas estranhas. Ele disse que o homem tremia sem parar e falando língua. Ele pegou na mão do homem, quando levou para a igreja, que chegou na porta, o pastor parou e começou a gritar: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Aí disse que a mocidade correu, começou a abraçar o homem. As irmãs começaram a entrar em línguas estranhas. O pregador foi deixado de lado, correu para o altar. Pastor, o que é que está acontecendo, pastor? O que é que houve? O pastor chorando disse: toma o teu cachê, vai embora, precisa pregar mais não. O que é que houve, pastor? O que é que houve? Aquele homem que entrou com você ali, que chegou, ele construiu essa igreja. Ele ganhou as primeiras almas. É um baluarte. Chegou uma nova geração que estumar o lugar dele, venderam ele, caluniaram ele, tomaram o ministério dele, expulsaram ele da cidade e da igreja. E a gente pensava que ele já tinha morrido, mas Deus é fiel e trouxe ele de volta. Deus é fiel. Fique de pé, por favor. Com todo respeito eclesiástico, com todo respeito eclesiástico, com o teclado, me ajuda aí. Se você está perto de alguém que está do seu lado, me ajuda aí, teclado. Com todo respeito eclesiástico, me ajuda aqui, pastor. Tem alguém do sexo do teu lado, do mesmo sexo, a não ser que seja parente? Vira assim para ele, olha para mim não, olha para ele.
Olha para ela, a não ser que seja um parente. Olha para ele assim, como eu estou, frente a frente. E diga para ele: esta noite eu tenho uma palavra para você. Lembre daqueles que enfrentaram a fúria do fogo, que se vestiu de pele de carneiros, de ovelhas, perseguidos, afligidos, maltratados, mas não desistiam. O mundo não era digno deles. Diga: não me importa como você chegou aqui, se está esquecido, se não tem morada certa, se as mãos estão cheias de calos, e se o lombo está correndo sangue. Diga a ele: não me importa, eu tenho uma palavra de Deus para você. Pergunta a ele qual é. Faz assim para ele, ó. Chora com ela, chora. Abraça ela, fala no ouvido dela. Diga: não dá mais para desistir. Diga: eu estou no mesmo barco, já já chega no porto seguro. Diga para ele: não vamos desistir, não vamos. Deixa eu ouvir o barulho das correntes. Deixa eu ouvir o barulho das correntes. Deixa eu ouvir o braço e amido. Deixa eu ouvir o barulho da água. Deixa eu ouvir línguas estranhas. Deixa eu ouvir. Deixa eu saber se tem alguém que foi tirado do barco. No meio dessa multidão, tem alguém que foi ferido, tem alguém que desistiu, tem algum filho afastado. Levanta a tua mão se você está afastado. Aonde você estiver, pela unção de Deus, o teu lugar ainda está aqui. Eu te trago de volta em nome de Jesus. Volta para cá, volta. A primeira pessoa, onde está? Cadê você? Venha, filha. Venha, filho. Vê se tem alguém perto de você que não é crente. Veja se tem alguém que desistiu. Diga para ele que o lugar ainda está de pé. O primeiro está aqui, cadê o segundo? Cadê o segundo, a segunda vida? A unção que está sobre mim quebra o jugo. O Espírito Santo me diz: o inferno pediu a tua alma, mas Deus guardou, porque tem projetos urgentes no teu retorno, na tua vida. Cadê a segunda vida? Você está aqui, vem! Estou esperando você. A terceira. A segunda está aqui, cadê a terceira? Vem rompendo o corredor, filho, vem. Agora é a hora da gente falar em línguas estranhas.
Agora é a hora da gente sapatear. Agora é a hora da gente dar glória, enquanto a Isaima vem rasgando o corredor. Vem, filho! Vem, filha! É 10 horas. Soberano Deus, na submissão do pastor, eu elevo a minha voz com a tua igreja. Recebe-os nos teus braços, perdoa-lhes os pecados e usa-os como tochas vivas desta geração. Dê-lhes um abraço de perdão e devolva os sonhos e os projetos. E a igreja diz...